Olá, espero que estejam todos bem, com saúde. Estamos aqui juntos em mais um encontro de valores, hoje para falar sobre temas que parecem semelhantes, mas que são diferentes e que nos colocam a refletir, que são os conflitos e os confrontos, especificamente em família, o que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, que estamos fechados em nossas casas, convivendo mais com as pessoas da nossa família. Né? Ah, mas eu sempre convivi com a minha família. Sim, mas nós temos diversas atividades que nos colocam fora dessa convivência. A escola, os nossos cursos, o sábado que eu estou lá no Lebem, o trabalho. E esse momento, ele traz todas essas atividades para dentro da nossa casa e com certeza muitos conflitos e confrontos surgem quando a gente coloca tudo isso na mesma bacia e tem que conviver, né? Então, o ponto principal para a gente começar a pensar sobre isso é a autonomia. O que é a autonomia? Todos nós somos seres únicos, né? Então, a sua identidade, ela é única no mundo. A forma como você pensa, como você observa o meio que te cerca, como você se relaciona com isso, além da sua identidade genética, que faz de você também um ser humano único. Então, nós vamos partir desse princípio. Todos nós somos únicos, é uma individualidade. E nós, dentro dos nossos processos de aprendizagem, que nós recebemos inicialmente da nossa família, depois isso vai se expandindo na nossa relação social, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai fazer um curso, quando a gente começa a trabalhar, os nossos amigos, a pessoa com quem você namora, com quem você se casa, enfim, todas essas trocas de relações, elas vão te ensinando a melhor maneira dessa sua individualidade se relacionar com a coletividade. Então, nós vivemos simultaneamente dois universos. Um universo que é você e um universo que é você em relação com a sua comunidade. Comunidade, nesse sentido, todos aqueles ambientes que você frequenta e troca experiências. A autonomia é o direcionamento que você dá nessas relações. Você faz uma escolha interna em cada momento, em cada situação que lhe é apresentada, como uma forma de reagir e de garantir que a sua individualidade tenha participação na coletividade. O sentimento de autonomia é muito bom, porque ele valida, de certa forma, para você a sua existência, né? De que a sua opinião, de que as suas posturas, de que os seus desejos, eles têm espaço no mundo, na coletividade. Entretanto, por sermos únicos, somos muito diferentes e temos formas distintas de aprender essas relações. E é daí que surgem os conflitos. Então, o conflito nada mais é do que as individualidades se trocando as suas arestas, podando as suas arestas. Porque eu tenho uma forma de pensar, você tem uma forma de pensar, e quando nós estamos diante de uma mesma situação e precisamos responder juntos a ela, eu vou ter um jeito e você vai ter outro. E aí existe o conflito. Esse é o conflito, né? O conflito é algo muito positivo. Ele é positivo porque ele nos tira do nosso automatismo, daquela forma que a gente entende como as coisas devem ser, e nos dá a perspectiva de que as resoluções, as respostas, elas podem ser de uma outra maneira. E com isso eu aprendo também. Eu aprendo vendo como o outro reage a uma determinada situação, assim como outros vão aprender com a forma com que eu reajo a determinadas situações. Então, o conflito é esse momento onde a gente percebe que a nossa forma de entender as situações, de ver o mundo, de reagir às coisas, não é única, que existem outras possibilidades e que essas outras possibilidades podem me ensinar. Elas podem ser agregadas à minha constituição individual e eu posso ampliar o meu repertório de respostas. Quando nós estamos dentro de uma casa com a nossa família,
com as pessoas, né, que estão convivendo aí dentro dos mesmos cômodos diariamente, o conflito vai surgir a todo momento. Porque nós necessitamos de espaço também. E esse espaço ele é compartilhado, então ele não vai ser influenciado apenas pela minha vontade, pelas minhas atividades, mas também pelas atividades do meu irmão, da minha irmã, às vezes de um primo, da minha avó, da minha mãe, do meu pai, das pessoas que estão convivendo ali, e que para que tudo funcione bem, vão existir algumas regras. E que essas regras, às vezes, elas refletem de forma positiva aquilo que a gente deseja, às vezes não. E a gente precisa se adequar. Então, o primeiro ponto aí, né, partindo da nossa autonomia até chegar nas relações e a gente falar do conflito, tudo isso é muito positivo, porque é um exercício da nossa construção humana, coletivamente. Agora, a questão segunda que entra é o confronto. O que é o confronto? O confronto é quando eu pego essa minha autonomia, essa minha capacidade de enxergar, de responder, de propor, e eu quero colocá-la num lugar de um poder. Ou seja, eu posso, você não pode. Então eu quero anular a sua ideia, eu quero zerar a sua opinião, não importa o que você pensa ou como você reage, porque a forma certa de fazer é essa. E aí a gente não tem mais o conflito, né, que é a possibilidade do diálogo e da troca. A gente tem o confronto, ou seja, uma vontade quer se impor, a outra vontade quer se impor. E o que vai caracterizar, né, o confronto? Um ganha, o outro perde. E eu quero ser o ganhador. Todo mundo quer ser o ganhador, a gente não quer perder, né? Porque nós realmente acreditamos que a nossa forma é a melhor. Mas talvez no momento em que surgiu o conflito, eu não tenha dado a oportunidade de parar e refletir sobre a situação, refletir sobre o ponto de vista de outra pessoa. E não é um exercício que eu faço, só eu, o outro precisa realizar também, né? Então, instaurar um diálogo, entender por que as coisas funcionam de determinada maneira e não de outra, conversar sobre isso é muito importante, para que a gente não chegue ao confronto, que é a aniquilação total de troca de ideias, é a imposição de uma vontade. E aí no confronto alguns vão se machucar, né? E até mesmo aquele que impõe a sua vontade, falar vai ser do jeito que eu quero e pronto, também não vai ficar plenamente satisfeito, porque deixa de partilhar. A troca, ela é muito importante, a nossa relação. Então, para você que está em casa, que está convivendo aí, né, 24 horas por dia com os seus familiares, faça essa reflexão. Primeiro entenda quais são as suas necessidades dentro desse ambiente. Como você gostaria de viver? Pense se essa forma que você gostaria de viver seria legal para todas as pessoas que estão convivendo com você. Ou se não é possível, mediar e encontrar um lugar onde você se sinta bem, mas também promova um bem-estar para outra pessoa. É nesse exercício de refletir que a gente vai se organizando, vai aparando as arestas, vai entendendo o outro como um universo possível. O outro é um universo possível, né? A gente não pode, né, negar o tempo todo, não pode ser desse jeito, não dá para fazer dessa maneira, você está errado. A gente entra num estado de guerra que não leva a lugar nenhum, porque assim como eu estou observando aquele que está lá também me observa. Faz esse exercício dentro da sua casa. Quais são as reclamações que mais você ouve acerca do seu comportamento dentro do ambiente? O que eu posso melhorar? Mas o que é que o outro pode melhorar também para melhorar a minha participação aqui dentro? Eu consigo expor isso? Eu consigo com calma dizer quais são as minhas necessidades e consigo ouvir quais são as necessidades das pessoas que estão convivendo comigo? Esse momento que nós estamos vivendo é muito delicado, porque nós estamos lidando com a incerteza. A única certeza que a gente tem é a da morte, né? Estamos o tempo todo ouvindo notícias de pessoas que estão partindo em virtude
desse vírus. Isso pode nos assombrar, nos assustar. Como que nós pegamos esse sentimento, que é a certeza do ser humano de que a vida um dia acaba, e faço do meu dia, do meu momento, com as pessoas que estão comigo, um momento de celebração da vida. Como que nós podemos honrar todos esses seres que estão partindo, estando vivos e vivendo da melhor forma possível, dentro daquilo que nos é permitido nesse momento, diariamente, é dia a dia. Então, o que eu posso fazer hoje para tornar esse dia melhor? Vamos pensar sobre isso? Tenho certeza que vai te fazer muito bem. Vai fazer muito bem para as pessoas que estão aí junto de você, e a sua autonomia e o seu autoconhecimento vão ganhar muito com isso, porque você vai se tornar uma pessoa muito mais disposta a conviver com outras, reconhecendo que cada um é uma infinidade de possibilidades e que essas possibilidades podem ser muito positivas para as nossas vidas. Essa reflexão não termina aqui. Eu espero que você contribua com o seu comentário, com as suas dúvidas, com a sua experiência, como que está sendo aí dentro da sua casa nesse momento, para que a gente reflita, para que a gente construa e outros encontros, outras possibilidades para abrir aí o nosso campo surjam. Lembrando, né, que toda semana aí é importante a gente parar, pensar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, dar um tempo dessas emoções assentarem em nós. Respirar fundo nos momentos de angústia, procurar a sua rede de apoio. Qual é a sua rede de apoio? Buscar uma palavra, um conselho, procurar alguém para que você possa desabafar, realizar as suas atividades que te conectam com esse ser que é você. É muito importante. Estou à disposição, estamos à disposição. Nos procurem, se conectem com o Levem e vamos juntos. Um grande abraço e até a próxima semana.